Graça e paz, meus irmãos. Eu quero compartilhar com você hoje mais um texto que às vezes as pessoas têm fazem uma má interpretação dele. É o texto do profeta Isaías, no capítulo 53, verso de número 4, quando ele diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Algumas pessoas tomam esse texto aqui para si e dizem que aquele que confessou a Jesus como Salvador e Senhor, ele não vai ficar doente, porque Jesus já curou toda a nossa doença ali na cruz do Calvário. E alguns acham, inclusive, que o fato do cristão estar doente significa pecado, né? Parece até os amigos de Jó, lembra? Os amigos de Jó pressionaram a Jó, disseram a Jó várias vezes para que Jó confessasse o seu pecado, porque no estado que ele estava, diante de tudo aquilo que aconteceu com ele só podia estar em pecado. Mas Jó não havia pecado contra Deus. Eles não tinham noção daquilo que estava acontecendo. Jó estava sendo provado, não por um pecado, mas pela sua fé no seu Deus. E querido, esse texto, logicamente, não diz respeito a uma doença física, mas a referência do texto aqui nos traz a ideia da cura da pior doença, daquela que é a doença que é pior do que a física, que é a doença espiritual, que é a doença do pecado, da escravidão do pecado, daquilo que nos afastava de Deus, daquilo que impedia o homem de se relacionar com Ele. E quando Jesus morre ali naquela cruz, quando o sangue dele é derramado ali, quando o preço é pago, e quando o homem reconhece isso, a Bíblia nos diz que através do sangue do Cordeiro, seus pecados são perdoados. Ele é declarado justo, ou seja, sem culpa. Sabe o que significa isso, querido? Que essa enfermidade do pecado, que essa doença que nos afastava de Deus, através de Cristo agora, não existe mais. Veja só o que Isaías diz no verso número 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Exatamente isso. Através do sofrimento de Jesus, do preço que ele pagou ali na cruz, nós fomos libertos do pecado. Recebemos, através dele, uma nova vida. Como o apóstolo Paulo diz, as coisas velhas foram deixadas para trás e tudo se fez novo. Uma nova pessoa, agora regenerada, transformada, salva, através do ato de Cristo Jesus ali na cruz do Calvário. Oh, que coisa maravilhosa! As doenças fazem parte da vida de qualquer pessoa. Nós enfrentamos aí a questão da pandemia do Covid. Quantos crentes em Jesus? Nós temos um número alarmante de pastores que morreram em função do Covid. Não eram homens de Deus, não eram homens de fé. Eu enfrentei o Covid, fiquei tanto tempo internado, mas Deus, pela sua misericórdia, me deu a oportunidade, de sair do quadro que estava e de estar aqui hoje para glorificar o nome dele. Mas isso não quer dizer que eu estava em pecado. Não quer dizer que esses irmãos que sofreram em função do Covid ou de qualquer outra enfermidade não tinham fé. A enfermidade faz parte da vida do ser humano em função do próprio pecado, da própria queda do homem. Mas nós fomos curados da principal enfermidade, que é a enfermidade do pecado. Eu lembro dos 10 leprosos, que foram
pediram para que Jesus curasse. Jesus curou os 10, mas apenas um volta. Jesus disse que aquele que voltou, além de ser curado, foi salvo. Então todos os outros, todos os 10 foram curados, mas apenas um foi curado na sua alma. Apenas um certamente foi salvo, se os outros não tomaram uma posição. Então isso revela, querido, que a maior bênção do Senhor para nós é a vida eterna. E o preço foi pago ali na cruz. O Senhor continue nos abençoando, no nome de Jesus, querido.